Por que as ferramentas de inteligência artificial para criar slides são ruins? Já existem diversas, talvez dezenas de ferramentas que usam inteligência artificial para criar os slides das suas apresentações automaticamente, como se fosse mágica. Citando aqui os mais famosos. Tem o Copilot, que é da própria Microsoft, e finalmente, do momento que eu tô gravando esse vídeo, tem pouco tempo que eles colocaram ali para usar isso no PowerPoint. Tem para algumas pessoas só, mas ele talvez seja o mais famoso. Você tem o Tommy, que foi uma ferramenta que veio forte. Todos têm a mesma proposta de criar slides automaticamente. Tem o Gamma, que é muito famoso. Tem o Slides AI, tem o Beautiful AI. Acho que esses são os mais famosos, mas tem vários e vários e vários que fazem a mesma coisa. Mas então por que essas ferramentas são ruins? Existem piores e melhores. Mas independente de ser pior ou melhor, o primeiro ponto é, essas ferramentas de IA para criar slides é o Nintendo Wii. Sabe o Nintendo Wii? Não sei se você conhece videogame, mas enfim, para quem conhece é uma metáfora perfeita. O Nintendo Wii, não sei se foi lançado há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu não lembro. Eu sei que foi uma inovação muito grande. Caraca, você joga mexendo os controles, né? Você joga videogame, é uma imersão muito grande e tal. Nossa, que maneiro. Você jogava meia hora, você não aguentava mais, você voltava pro bom e velho controle, que era muito mais divertido, era muito melhor de jogar, os jogos são melhores, tudo é melhor. E aí, viram que o caminho não era esse. Porque por mais inovador que fosse, na prática, não funcionava. Pra mim, essas ferramentas de IA pra criar slides é a mesma coisa. Como que você digita uma frase, aperta um botão e cria a apresentação pra você? Isso deve ser útil se eu estivesse na escola, sabe? Na época de escola ia ser incrível. Eu botava lá, faça uma apresentação sobre os biomas do sei lá o quê. E aí ele cria uma apresentação, porra, genérica. Só que, pô, pro seu trabalho, pro mundo corporativo, pra você que tem um negócio, isso vai ser útil como, né? Você escreveu uma frase e viu uma apresentação perfeita. Não rola. Já tem um principal problema aí. Mas você tem ferramentas que também você consegue mudar os slides e tal, mudar o texto, consegue editar em mais detalhes. Beleza. Aí que vem o maior problema de todos, que tá na base. Essas ferramentas fazem a apresentação da forma tradicional, da forma que a maioria das pessoas fazem, que 99,9% das pessoas fazem, cometendo os mesmos erros que a gente sempre fala aqui no nosso Instagram, em palestra, em treinamento, em tudo. Então, ficam usando bullet points, aquela estrutura clássica de colocar título e tópicos, chato, né? Um monte de slide com bullet points, sempre a mesma coisa, muito texto, aí você não sabe se lê o slide, se ouve o apresentador, poucos elementos visuais. É o que a gente sempre fala. Os slides servem como apoio visual à fala do apresentador. A pessoa quer usar como muleta, então coloca aquele monte de texto e fica cansativo. E aí entra um problema específico realmente das IAs. Colocam imagens genéricas e muito sem sentido. Esse exemplo aqui que eu tô colocando na tela é o típico exemplo de uma apresentação gerada por IA. Todos os slides são iguais, cometendo os erros ali que eu falei. E aqui dá pra ver como as imagens são muito sem sentido e aleatórias, né? Mas assim, é aquilo. A IA vai ser uma solução para a pessoa que faz a apresentação da forma tradicional, que, como eu falei, é 99,9% das pessoas. Vai colocar aqui uma imagem genérica, texto, imagem, texto. E isso, eu vi uma apresentação por IA em 2024, quando estava muito em alta, estava começando essas ferramentas a popularizarem assim, e eu vi uma palestra. E era todo slide, uma imagem gerada por IA, bullet points. Imagem gerada por IA, bullet points. Passava 10 slides, parecia que tava na mesma coisa, era muito chato. Era muito repetitivo. Então assim, para quem fazia o slide no PPT só cheio de bullet points, colocava uma imagem genérica, dá no mesmo. A diferença é que ele vai fazer por você, você nem vai precisar pegar a imagem. Pô, show! Mas continua sendo uma apresentação ruim. O problema tá na base. O Gamma, por exemplo, que é uma das ferramentas ali que eu citei, ele é até bom no sentido de beleza. Ele entrega um slide bonito. E ele acaba se diferenciando bastante disso. E consegue até ter slides menos padronizados. Ele deve ter um acervo de tipo 10 slides diferentes e vai misturando esse acervo. Vai acabar sendo uma coisa repetitiva de qualquer forma, mas pelo menos você tem variações ali. Você tem ali um slide bonito, pelo menos. Só que a gente entra num outro problema que é, slide bonitinho não salva a apresentação. Slide é uma parte de uma boa apresentação. Uma apresentação precisa de storytelling, precisa de oratória. Você tem que saber se apresentar. Você tem que saber falar em público, perder a timidez, conseguir se comunicar de forma assertiva. E quando a gente fala dos slides em si, a gente volta de novo, porque eu venho falando e vou continuar falando várias vezes nesse vídeo. O problema tá na base. Por mais que, por exemplo, o Gamma não faz todos os slides iguais, seguem sempre a mesma estrutura. Uma imagem, tópico, imagem, numeração.
sempre aquela mesma estrutura que o PowerPoint já entrega. A única diferença é que ele pega o que o PowerPoint entrega, que você escreve na mão, e entrega automaticamente pra você. Mas não tem nenhum tipo de diferenciação, não tem nenhum tipo de criatividade, nada visual que vai chamar a atenção das pessoas. Nada que vai complementar de fato o que você tá falando, que é o objetivo do slide. Breno, mas aí eu não sei criar os slides em si, eu não tenho essa criatividade. Já tá inscrito no canal? Já tá inscrito? Cara, dá uma olhada no canal. Abaixa um pouco, dá uma olhada. Aí você vai entender o que eu tô querendo dizer. E o nosso objetivo aqui no Minimiza é criar slides sem firulas. Ao mesmo tempo, a gente não quer que você fique horas e horas perdendo tempo fazendo coisa que não serve pra nada no slide. É deixar o slide mais visual de uma forma prática, objetiva, estratégica, sem firulas. E se você quiser dar ainda mais um próximo passo, te convido a entrar aqui no final da descrição e conhecer os nossos cursos online aqui do Minimiza. Pra você melhorar seus slides, mas melhorar também sua oratória, os outros pontos que compõem uma boa apresentação. E uma coisa curiosa dos slides criados por IA, o PowerPoint já há alguns anos tem essa função para você. Entra aí no seu PowerPoint, pega um slide ali e clica na opção Designer. Tem um botão Designer. Fica na página inicial mesmo, lá no canto superior direito. Ele te dá sugestões daquele slide. Só que assim, o primeiro ponto é que o PowerPoint nunca foi bom na questão visual. As coisas são meio cafonas, são muito coloridas, são tão feias de fato. Não passa credibilidade. Mas sabe qual a diferença desse recurso do PowerPoint, que tem desde 2020, 2021, se eu não me engano, e usa inteligência artificial para essas ferramentas de IA que criam slides? Sabe qual a diferença? Que o assunto IA hoje tá em alta. Só por isso. Já se usa IA para muitas coisas há muito tempo. A diferença é que de 2023, 2024 para cá, apareceu o ChatGPT, que foi uma bomba, popularizou. Mas em outros aspectos da IA, você já usava isso. Essa opção designer do PowerPoint usa IA. Mas hoje, qualquer coisa relacionada a IA, as pessoas, tipo, caramba, cara, e é isso aí? Só que, de novo, é tipo o Nintendo Wii. Quando você vai botar na prática, não funciona muito bem. E você consegue, com o conteúdo e com os cursos aqui no Minimiza, criar apresentações muito melhores de forma mais eficiente, de forma mais rápida. Apresentações que chamam mais a atenção das pessoas e você prepara elas de uma forma muito mais eficiente. Existe método para isso. Então, para resumir todo o conteúdo aqui desse vídeo, sem entender os conceitos para uma boa apresentação, seja para uma apresentação corporativa, acadêmica, para o seu próprio negócio, a IA vai criar os mesmos slides genéricos de sempre, mesmo que sejam slides bonitinhos. Apresentações chatas e cansativas continuam sendo feitas por 99,9% das pessoas todos os dias, usando ou não usando IA. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Qual a sua opinião? Comenta aí o que você acha. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Deixa o like nesse vídeo se você curtiu um vídeo um pouco diferente aqui, mas trocando essa ideia aqui com você que tá assistindo. E se inscreve no canal para aprender a criar apresentações sem firulas. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!